um convite para meditar comigo às 11h30 da noite, mas assim, quase com o sol da meia-noite, né? Acho isso lindo, fantástico. E eu fiquei pensando no poder que o Senhor Jesus teve. E conversando hoje à tarde com alguém, eu disse para ela que a pergunta que eu fiz e que ela me respondeu seria a base para esse encontro hoje à noite. Amo fazer live. Preciso fazer mais disso, né? E então, antes de eu realmente começar, eu queria fazer uma pergunta e eu vou aqui enviar para algumas pessoas, ver se elas estão acordadas para vir participar, vir ouvir. Mas eu queria perguntar o seguinte: Jesus tinha todo o poder. Para que discípulos? E o que isso revela sobre você? E a pergunta hoje à tarde foi: você sabe o porquê Jesus tinha discípulos? E por que os discípulos resolveram seguir a Jesus? E agora eu vou enviar aqui para algumas pessoas um aviãozinho e convidar para essa reflexão aqui. Se você estiver ouvindo aí, também faz a mesma coisa. Algumas eu já sei que estão dormindo, então vou privá-las, preservá-las a melhor. Tô enviando aqui para todo mundo. Enviando até para o meu mestre de copy. Bora ver se ele aparece aqui. E é isso, minha gente. Então, hoje o tema é se Jesus tinha... se não, porque ele tinha, né? Jesus tinha tanto poder. Por que os discípulos... E o porquê desses discípulos seguirem a Jesus? Eu vou trazer aqui questionamentos. É algo que eu acho que faz todo sentido. Então eu vou trazer aqui questionamentos e vocês ficam à vontade para tirar a conclusão que vocês quiserem. Olha lá, ó. Espero que dê para me ouvir, porque dentro de casa tá legal, mas não quero ligar nenhum aparelho. E aqui tá delicioso. Oi, Marluce. Pega papel e caneta, manda aí aviãozinho para umas amigas, umas colegas nossas, para ouvir aqui. Eu vou falar de um tema que tem tudo a ver com missão, tudo a ver com escolha da missão, que a gente chama de carreira, né? E questionamentos que muitas pessoas fazem e que muitas vezes... Obrigada. Ó, cortou o meu pensamento. Escolhas que muitas vezes a gente faz de carreiras, né? E que muitas vezes não tem nada a ver conosco. Então, convida aí, Marluce, umas mulheres, colegas, amigas, quem sabe até funcionários. Convida aí, eu vou começar falando aqui. Traz papel e caneta para anotar e responder depois o que é que faz sentido ou não. Vou repetir então. Jesus tinha todo o poder. Para que discípulos? E o que isso revela sobre você? Vendo aqui os dois lados, né? Jesus, o mestre, o poderoso, o todo-poderoso, e os discípulos, que cada um tinha suas carreiras, cada um tinha suas atividades, alguns tinham famílias, e isso criou um impacto muito grande para a vida daquelas pessoas que seguiram a Jesus. Então foi um seguir apenas por seguir, ou o que foi que impactou essas vidas para que eles seguissem? E o que foi que Jesus tinha na cabeça, como nós diríamos, para comissionar todos esses discípulos? E enquanto isso, admirem lá ao fundo, ó, não se importem comigo não. Jesus tinha todo o poder, no céu, na terra, e céu e terra o obedeciam. Então, por que ele precisou de discípulos? Mas Lúcia, me dá um retorno aí, tá me ouvindo bem? Então, por que ele precisou de discípulos? Vocês já pensaram nisso de verdade?
Porque ele não ficou no trono mandando recados. Porque ele não governou tudo sozinho. Porque investiu em gente comum, limitadas muitas vezes e muitas vezes imatura. Do outro lado ficam os questionamentos também. Por que aqueles homens largaram tudo para segui-lo? Tinham casas, carreiras, rotinas e tudo isso de uma certa forma, digamos assim, segurança. O pescador tinha uma rotina a cumprir para que pescasse, para que voltasse, para que se sustentasse. Outros tinham suas profissões no mercado, digamos, normal, que não eram pescadores. E eles largaram absolutamente e literalmente tudo para seguir a Jesus. Olha lá, gente, o pôr do sol aqui, ó, quer dizer, uma facetazinha, né? Eles largaram tudo para seguir a Jesus. E talvez porque eles perceberam algo que você talvez ainda não entendeu. Porque aqueles homens trocaram tudo isso para seguir um homem, dormir ao relento e se expor muitas vezes ao ridículo. E é sobre isso então que vamos falar hoje à noite. Hoje à noite para vocês aí também, né? Oi, Pedro. Então você vive com... Nós aprendemos na igreja histórias sobre Jesus. E talvez saibamos essas histórias de cor. Eu sei muitas delas de cor diariamente, me lembro muitas dessas histórias de cor. E cada detalhe até que os evangelhos trazem. Mas, e na vida prática? Essa é a pergunta. E na vida prática, como fica tudo isso? Você vive muitas vezes com a consciência do Cristo poderoso dentro de você, ou apenas repete teorias? Você sabe falar sobre fé, mas tem medo de tomar decisões ousadas? Coloca aí, vai respondendo aí. Você se esconde através de carreiras, de títulos, de cargos, mas dorme inquieto, porque no fundo não sabe se terá, se estará, ou se está onde deveria estar? Eu estou aqui hoje para confrontar. E quero então trazer 5 erros ao refletir sobre o Cristo humanizado. Primeiro, achar que seguir Jesus é sobre fraqueza. A verdade, seguir Jesus é ter força para ser vulnerável e coragem para obedecer ao invisível, quando tudo fora diz o contrário. Quem participa da mentoria comigo, e geralmente são mulheres cristãs, mesmo que não estejam exercendo alguma atividade específica na igreja, mas são mulheres cristãs, líderes nas suas atividades. E muitas vezes existe aquilo do o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, que na realidade parece que sou muito vulnerável. Estou falando eu sou aqui, me colocando como se fosse você. Você é muito vulnerável, eu sou muito vulnerável, e a coragem para obedecer ao invisível, quando tudo fora diz o contrário. Para isso precisa uma virada de chave tremenda que faz com que se comece a pensar nisso do invisível. O poder que Deus nos deu então, como fica, onde fica? O segundo erro desculpa aí, porque eu escolhi fazer aqui fora, né? Ó, que 21. A brisa do mar. O segundo erro é pensar que ser discípulo é negar o poder pessoal. Cada um de nós tem poderes, cada um de nós tem poder que outros muitas vezes não saibam. E negar isto dentro de nós é negar o poder de Jesus. Então, muitas igrejas negam essa questão do poder, até afirmamos, é uma incoerência tão grande, Todo o poder o Pai me deu, eu lembro daquele hino, todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar, mas as pessoas tropeçam quando chega um momento de dificuldade. Mas também o pensamento está tão voltado para a dificuldade que elas vão surgindo mais e mais. E aquilo do foco, onde é que está se focando?
É então a necessidade de reconhecer que há um poder maior operando em cada um de nós, que desperta a autoridade ao invés de anulá-la. E aí muitas pessoas poderosas, como eu digo muitas vezes para elas, procurando cursos e mais cursos e mais cursos e mais cursos, tentando achar uma resposta que não está lá no curso, que não está na faculdade, que não está em mais um curso, mas essa resposta já foi encontrada se você sabe quem é você. E aqui vem então a questão do autoconhecimento. Quem não se conhece não está apto para saber se está seguindo realmente aquilo que Jesus quis para você, aquilo que Deus lhe criou para fazer. Então, pensar que ser discípulo é negar o poder, pensar que, isso é um erro, pensar que ser discípulo é negar o poder pessoal. Ah, porque a escola disse, ah, porque o professor disse, e o professor te conhece melhor do que você mesmo? Eu ajudando hoje pessoas na escolha da carreira ou numa transição de carreira, eu ouço isso, por exemplo, dos adolescentes. Ah, mas meu pai, ah, mas minha mãe. E na realidade, quando o pai e a mãe começam a ver quais são as características fortes das crianças, dos adolescentes, e eles dizem assim, puxa, faz sentido. Eles então começam a ver que lá atrás eles não tiveram essa oportunidade, mas hoje os seus filhos estão tendo essa oportunidade de poder se autoconhecer, e eles também, né? Se autoconhecer para saber que tipo de poder tem cada um deles. Eu me lembro muito daquele texto da Bíblia, quando diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, mas nem todos foram para a mesma coisa. Então, existe um para quê? E negar isso é negar o poder pessoal. E o terceiro, então, é romantizar o discipulado como algo místico e distante. Ah, porque eu vou discipular? É algo muito místico e distante. Quando no dia a dia, o que você fala, o que você canta, onde você vai, com quem você vai, as coisas que você fala, como você se comunica com você mesmo, como você se trata, tudo isso é o ID de Jesus. Então, romantizar o discipulado como algo místico e distante é errado. E a verdade é que discipulado é a escolha diária. Para onde eu vou? Com quem eu vou? Hoje eu fiz, por exemplo, um stories, foi um dia lindo, lindo. Eu vejo aqui as multidões passando para ir para a praia, ou vai primeiro para o supermercado para depois ir para a praia. Então é um desfile muito bonito. E no fim da tarde, passou de volta da praia 4 jovens. Eram 3 jovens mulheres e um rapaz. E sentaram ali e ficaram uma discussão em torno de um telefone. E acabou parando com a polícia e ficando ali um monte de tempo, e depois 2 voltaram para fazer o BO, né? Então, para que investiu todo o tempo da tarde, o dia, e não soube gerenciar o final? Porque deixou que alguma coisa tirasse a sua paz. Então, isso é romantizar algo e não saber como colocar na prática, na vida diária. Então, discipulado é a escolha diária, é aprender a tomar decisões alinhadas com valores, mesmo quando ninguém está olhando. Qual foi a decisão que você tomou hoje? E disse assim, estou tomando essa decisão porque fulano não está aqui perto. Estou tomando a decisão, mas se fulano souber, então isso é errado. Está vivendo um romantismo místico e distante e não vivendo o discipulado real. O quarto que eu trago aqui é separar a fé da vida prática. Ah, na igreja eu sou um, fora eu sou outro. No supermercado, vou pegar aqui alguém, né? No supermercado eu ajo assim, mas em casa eu acho diferente. Não. Nós não somos essa bifurcação de um lá e tira a roupa e veste. Não, nós somos um só. E quando nós agimos com coerência, a verdade de Cristo então se manifesta. Então, Cristo humilhado mostrou que espiritualidade é o modo como você lidera, como você trabalha e como você se comunica e como você constrói o seu legado.
Olha o sol, gente, pôr do sol. Esse então foi o quarto ponto. E o quinto ponto é confundir informação com transformação. Eu tenho visto tantas pessoas com tanto conhecimento, mas acha ainda que precisa de mais um curso. E elas dizem, não, mas isso aí já sei. Dizer isso aí já sei é uma forma orgulhosa de não receber ajuda. Porque às vezes não é o que você sabe, é justamente a chave que você vai ter para virar esse conhecimento em uma transformação. Bonito, né? A chave que você vai ter para transformar esse conhecimento em transformação. Aquela que você precisa, que é emocional e não é cognitiva. Aquela que você precisa lá dentro, no seu coração, nas emoções mais profundas, ou nas memórias mais profundas. E que você, por conta do orgulho, não se deixa trabalhar. Confundir informação com transformação. A verdade é que você pode até saber muito sobre o Cristo histórico e não ter tido ainda um encontro transformador com Ele. E esse encontro é o que vai dar a oportunidade de se reposicionar internamente. E tudo começa lá dentro. Carl Jung disse que é preciso haver uma transformação lá de dentro para que fora... É preciso olhar para dentro para que fora, então, comece a ter coerência. Olhar para fora somente não adianta. Tudo que nós vemos, nós já conhecemos. Essa realidade nós já conhecemos. Mas é lá dentro que está a transformação que nós podemos ver. A transformação que nós podemos criar. E aí vem o ser co-criador. Nós aprendemos na igreja que Deus criou o mundo, tudo parou na criação de Deus. Mas é errado, porque Jesus disse que nós faríamos coisas muito maiores do que as que Ele fez, aí vem o se crer. Então está faltando credulidade, está faltando crença positiva, está faltando uma crença fortalecedora, está faltando real comprometimento de crer na palavra que foi deixada para nós. Então esses 5 pontos que eu trago aqui para vocês hoje foram reflexões minhas também. Já estou num outro ponto, mas eu estou trazendo justamente porque eu sei que foram questionamentos meus, foram também momentos em que eu, como líder cristã, passei, e que hoje, no que eu faço, eu me encontro diariamente. É uma escolha nova a cada dia. A escolha de ser melhor, a escolha de estar mais próxima, a escolha de não ler o que todo mundo lê, mas ler aquilo que faz sentido para mim e que me faz crescer. E então, a conexão que vocês precisam com o autoconhecimento de cada um consigo mesmo. Sem autoconhecimento, e aí vocês podem perguntar, né, antes de eu seguir, o que é que tudo isso tem a ver com você? Fez sentido até aqui? Se não fez, coloca aí também. Fez sentido ou não fez sentido? Eu quero ouvir. E o que tudo isso tem a ver com você, com suas escolhas, sua carreira, seu dia a dia. Talvez você diga que está tudo perfeito aí. Mas será que está perfeito mesmo? Será que as emoções não estão lá em frangalhos? Dizendo uma coisa, mas vivendo outra totalmente diferente. E pode ser qualquer área. Pode ser o casamento, pode ser o financeiro, pode ser carreira, pode ser emoções. Nós trabalhamos com a área integral sistêmica, e nós trabalhamos então 11 áreas. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, família, aí vem parentes, no caso, que são os pais e os irmãos, os filhos, se você é casado, tem os filhos, o conjugal, se você tem o marido, parceiro, o social, porque tem os amigos, tem os hobbies que vão se chegando ali. Então, tem também o profissional, o espiritual e o intelectual. Todos esses pilares precisam estar
em congruência. Eles precisam andar em coerência, porque senão não vai haver conexão entre aquilo que você sabe de teoria, do Cristo teórico, e da aplicação que isso pode ter para a sua vida. Então, tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Gente, eu estou fazendo aqui fora, ó, porque vocês podem ver, ó, já é 5 para meia-noite. Está lá essa paisagem formidável. E eu vim compartilhar com vocês. E aproveitando também para compartilhar essa reflexão sobre Cristo era tão poderoso porque discípulos, e porque os discípulos largarem tudo para seguir a Jesus. Qual era o mistério disso? Estamos aqui desvendando trazendo alguns questionamentos. Então, e o que isso tem a ver com você, com suas escolhas, com sua carreira, com seu dia a dia? Tem tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. Porque sem autoconhecimento, escuta só, sem autoconhecimento, você se torna apenas um reprodutor de teorias e permanece paralisado. Quantas pessoas que eu tenho ouvido dizer: ah, que eu tenho medo de gravar vídeo, ah, que eu tenho medo disso, daquilo, outro. E esses dias eu fiquei da quinta-feira até ontem à noite online. Eu disse, tinha gente que precisava estar vendo isso aqui, fazer live sem aparecer, né? Todas as lives foram sem aparecer, exceto uma que eu falei com Isa, que foi na sexta-feira, no canal do Paixão Brasil Books. Então, existe alguma incoerência aí. Precisa despertar esse poder dentro de você, para que você, então, não fique reproduzindo teorias e permanecendo paralisado. Então, primeiro, sem autoconhecimento, você fica um reprodutor de teorias e paralisado. A segundo ponto, você aceita migalhas emocionais, financeiras e espirituais por medo de assumir. Tem sempre um a um. Por medo de assumir a sua verdadeira identidade. Terceiro, você fica confuso entre o que é ego e o que é verdade. Muitas pessoas têm falado pelo ego e não pela verdade. Ah, sim, Osaí. Sim, ou nem diz sim ou não, né? E muitas vezes o sim, o não, melhor dizendo, como eu falei hoje de tarde, muitas vezes o não é tão necessário quanto o sim que você vive dizendo. Então, aquela pergunta que eu tinha feito, que ela poderia ter dito não, não sei, fez uma narrativa para se esquivar da resposta. Então, isso é uma percepção que mostra que ainda está confuso entre o que é o ego e a verdade. O quarto ponto é que você constrói uma carreira que consome você. Tá consumindo. Eu ouço de todo mundo. Tô correndo. Ó, Zé, eu tô correndo. Ó, Zé, eu tô correndo. Tá parecendo que eu tô em guerra. Está em guerra emocional, sim. Porque enquanto não parar, e aí vem, né, os conselheiros do início que eu falei, enquanto não parar para saber de onde vai, para aonde quer chegar, se você também não para traçar um plano que seja da manhã, o que é que eu vou fazer nessa manhã, o que eu vou fazer nessa tarde, e vai no piloto automático, como a maioria das pessoas ainda continua dizendo, então você está se consumindo sem perceber que está se tornando escravo do aplauso e do reconhecimento, mas não se conhece. Ah, mas ninguém vê o que eu faço. Todo mundo está vendo o que você está fazendo, mas talvez você esteja fazendo pelo outro, sem que o outro tenha tido a oportunidade de fazer. E geralmente é assim. Quantas vezes eu fui à frente do outro fazer alguma coisa, porque eu estava agindo mais pelo ego do que pela verdade. Mas desde que eu estou consciente de quem eu sou, da minha capacidade, do poder que eu tenho para fazer e para transformar, através do conhecimento que eu tenho, a vida mudou. A visão de mim mesma mudou. E é isso o segredo, a transformação que Jesus nos chamou.
Então, com autoconhecimento, você entende o poder que carrega e aprende a usá-lo. Não é apenas saber o tipo de perfil, porque há pessoas que, depois de 2 horas de tanta informação, de traçar um plano de ação, elas ainda ficam perdidas, porque precisa trabalhar as emoções. Precisa trabalhar as emoções. E aí, se você não se conhece, ou aprendeu ali que apenas as cores, nem a cor, sabe? Não é apenas a cor. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes, porque enquanto você fica focando naquilo que é dificuldade, naquilo que é desafiador, você fica paralisado ou paralisada. Mas quando você diz assim, ok, eu sou assim, é isso aqui que é meu, então eu vou pegar e vou agir. Isso é assumir o poder no céu e na terra. E o próprio universo, como eu disse ontem para alguém, e o próprio universo age a seu favor. Não é conspirar, o universo age a seu favor. Então, você aprende também com autoconhecimento, vou repetir, você entende o poder que carrega e aprende a usá-lo. Como também você começa a discernir o que é a sua essência e o que são expectativas externas. Uma coisa é o que você é, a sua intuição, aquilo que você sente que é forte, que vibra lá dentro. E o outro são as expectativas externas. O que você acha que o outro está pensando, o que você acha que o outro está concluindo, o que você acha que o outro está querendo. E muitas vezes o outro está querendo absolutamente nada. Querendo apenas que você seja quem você é. Mas num conjunto de pessoas, num grupo de pessoas, onde todos têm esse mesmo pensamento, existe uma cobrança muito alta. E as pessoas se perdem nessa cobrança. E aí é que bagunça tudo mesmo. Imagina uma equipe, uma empresa em que está querendo que 2025 se torne o melhor ano de suas vidas até então, mas não baixaram a guarda para buscar saber quem cada um é, quais são os pontos fortes que essa equipe tem, quem é o líder, quais são as características desse líder. Então ficam andando, fazendo sempre as mesmas coisas e sem usar o conhecimento a seu favor. E aí volta, né? O que foi que nós aprendemos de Cristo e aprendemos de forma errada. Para isso, eu hoje cheguei a conceitos que não foi no seminário que eu aprendi, não foi em casa, não foi na igreja, foi estudando. E aí eu venho. O português me ajuda muito porque eu entendo e faço conexões muito fácil. Mas 2 idiomas, eu digo para vocês, aprendam apenas mais um. Se esforcem, porque todo mundo pode aprender mais um idioma. E eu, com mais 2, eu tenho lido livros que vocês não têm ideia do que é. Principalmente em inglês. Então, você, com autoconhecimento, você não apenas entende o poder que carrega dentro de si, mas aprende a usá-lo. Mas você discerne o que é a sua essência e quais são as expectativas externas. Além disso, você passa a viver com clareza de propósito e direção. Aquilo que eu falei, de onde você está, para onde você está indo. Na rua a gente pergunta, ei, como vai? E para onde vai? Porque às vezes a gente pode caminhar direto na mesma direção. Ah, não, estou só andando. E nesse estou só andando é também com a sua carreira, é também com a sua família muitas vezes. Tanta gente jovem entre os 30 e 45 anos se separando somente por falta de autoconhecimento. Somente por falta de autoconhecimento. Porque quando se conhece, não cobra tanto do outro. Passa a perceber que é consigo e não é com o outro. E o outro sabendo, então as coisas vão se ajustando também. E o outro ponto, com autoconhecimento, você lidera sem manipular. Lembra da equipe que eu estava falando? Você lidera sem manipular, serve sem se anular e cresce sem se perder. Poderoso, não é? Poderoso. E para concluir, então, tudo na vida é escolha. Durante muito tempo eu não entendi isso, mas hoje eu entendo e eu tenho dito também, tudo é escolha. Estar aqui fora foi escolha. Por que uma escolha? Porque eu gosto de ver isso aqui, ó. Entendeu?
Eu gosto de ver isso aqui me energiza. Tudo é escolha. Estar aqui onde eu estou foi escolha, mas foi também algo que eu senti no meu coração, que era para estar aqui. Aqui que eu digo, nesse país. Então, tudo na vida é escolha. Seguir seu orgulho intelectual, e aí vem, gente, escuta só. Seguir seu orgulho, seguir seu orgulho intelectual, ou se ou se permitir ser formado. Vou repetir, porque eu gaguejei. Seguir seu orgulho intelectual, ou se permitir ser formado. Ser transformado, né? O conhecimento que vai se transformar. Porque você começa a entender tudo isso que você aprendeu. Eu, às vezes, eu digo assim, gente, aquilo que eu aprendi na escola, lendo tal livro assim, é isso. Ou, às vezes, uma coisa não tem nada a ver, mas assim, aquilo que eu ouvi determinada vez, isso assim. E as conexões vão sendo feitas. E a forma de colocar algo em prática se torna muito mais tranquila. O segundo, então, seguir o orgulho intelectual e se permitir ser formado é uma escolha. Segunda escolha, servir ao seu ego. Servir o seu ego, ao seu ego, ou acessar o poder do Cristo sábio dentro de você, é uma escolha. Viver à margem, mendigando atenção e aplauso, ou se levantar como discípulo consciente do seu chamado, também é escolha. Viver diariamente reclamando. Osaías não reclama, já me falou aí de dor, já me falou de tantas coisas, mas não falou de gratidão. Então, vive uma vida retalhada, quando poderia ter uma vida completa, entendendo o que é que Jesus veio dar vida em abundância. O Cristo humanizado não chamou seguidores para adorá-lo de longe. O Cristo humanizado não chamou seguidores para adorá-lo de longe. Ele chamou discípulos para, aí vem a questão, vem o X da questão, para aprenderem a viver no poder e na sabedoria de quem sabe quem é. Vocês perceberam que eu não trouxe hoje literalmente texto bíblico, embora eu tenha mencionado algumas coisas? Porque eu quero justamente fazer com que haja aqui uma sacudida, uma cutucada, digamos assim, para que você perceba que você precisa tomar alguma ação. Talvez você esteja nessa posição do orgulho intelectual ou do servir ao ego que está lhe impedindo de acessar o poder de Cristo sábio, ou está vivendo à margem, mendigando atenção, porque ele não me falou nada, porque ele não me disse nada, porque eu fiz todo o trabalho e não me elogiou. Está mendigando atenção e aplauso. Se você estiver numa dessas posições, é escolha fazer o contrário. É escolha se permitir ser transformado. É escolha se permitir acessar o poder do Cristo sábio. É escolha se levantar como discípulo consciente do seu chamado. E aí vem, os discípulos largaram tudo para seguir a Jesus. Por quê? Porque eles estavam conscientes do seu chamado. Vinde fazer pescadores de homens. Gente, não tem coisa mais linda do que entender que alguém foi transformado. Não tem coisa mais linda do que dizer, eu conheci fulano e hoje eu vejo uma outra pessoa, porque foi transformada. E essa pessoa começa então a falar mais e mais, e outras pessoas vão sendo transformadas. É como a luz que chega assim, ó, a vela, por exemplo, né? A minha vela está apagando, pega aqui o fogo e vai. Aí vai o outro e vai passando até que todo mundo esteja iluminado. É isso. É isso. Então, é escolha. Vou repetir esses três porque para mim foram fortes, imagina para vocês que não estavam pensando nisso. É escolha seguir com orgulho intelectual ou se permitir ser transformado. É escolha servir ao ego ou acessar o poder do Cristo sábio que já está dentro de você, que está dentro de mim. É escolha
viver à margem, mendigando atenção e aplauso, ou se levantar como discípulo consciente do seu chamado. Qual é a sua escolha hoje? Parecendo um apelo feito de igreja, né? Qual é a sua escolha hoje? Se você estiver disposto a ser transformado, se você estiver disposto ou disposta a entender porque tanto conhecimento não tem levado à frente, adiante, avante, não tem lhe dado uma outra projeção. Se você entende que faz sentido se levantar como alguém consciente do seu chamado, e se você cansou de viver à margem, mendigando atenção e apoio, atenção qual foi a palavra que eu falei? E aplauso, você escolheu enviar para mim no direct a palavra escolha ou quero clareza. E a gente vai conversar. E a gente vai fazer uma avaliação de tudo que você tem feito, de como está a sua vida hoje. Fazer um plano de ação para que você possa ir para o próximo nível. Com esse próximo nível, Zé, eu não sei, é você que sabe, mas nós vamos juntos descobrir. E é uma coisa mais linda, é uma das coisas lindas que eu gosto de ver e acompanhar. Pessoas que estavam naquela de mendigar, né? E líderes de igreja, inclusive, naquela de mendigar. E a mendicância aqui é de muitas coisas que não é somente dinheiro. E hoje, brilhando, tendo uma outra perspectiva de vida, vendo que pode fazer muito mais, porque foi escolhida para fazer muito mais. É alguém que deixou tudo consciente da sua missão e chamado. Então, se faz sentido para você, se deseja checar a clareza do seu para quê e parar de viver na ilusão do orgulho que não se conhece, escreve quero clareza no direct. Ou coloca eu escolho, eu quero clareza, é melhor. Vou até deixar escrito depois nessa live. Escreve quero clareza, Osaí. E a gente vai conversar sem enrolação, porque algumas coisas da sua vida eu não sei, algumas coisas você precisa começar a dar um novo sentido, dizer se aqui está resolvido, realmente resolver, eu ajudo a resolver o que não está resolvido e passar para frente, escrever uma nova história. Aquela música, né? Uma nova história Deus tem para mim. É isso. Escrever uma nova história. E lembrar que a sua história de dor, ela não precisa ser contada com dor, porque é a sua história que vai lhe conectar com outras pessoas. Mas é necessário aprender como falar dessa dor. Então eu repito, se você cansou de viver nessa dor, nessa mendicância de aplauso e de atenção, se você cansou de ficar à margem, se você já se cansou realmente, somente já estiver cansado, se ainda estiver tudo bem, deixa lá, não vem não. Porque você não está preparado para a mudança, você não está preparado para um novo nível de vida. Mas se você cansou de estar deixando o seu ego responder por você, e sem viver uma real transformação, então você precisa mandar essa mensagem para mim. Precisa não, é sua decisão, né? Tudo é escolha, então você pode escolher. Osaí, quero clareza. E a gente vai fazer então essa avaliação da sua vida, da sua carreira e ver para onde você pode ir. Muitos de nós, eu também pensava assim, né? Que a vida média estava legal, mas não, média é mediano, é de medíocre. Quando Jesus nos chamou para fazer coisas maiores do que as que ele fez, mas tem uma condição, se crermos. E aí é crer em quê? Como eu falei lá no início, nesse poder que está dentro de nós, envelopado em comunicação, envelopado em finanças, envelopado em conhecimentos de física quântica, ou sei lá o que, envelopado em conhecimento bíblico, histórico, e tudo isso pode fazer muita diferença na vida de outras pessoas. Olha, ainda tá vendo que ainda tá clarinho lá?
Amo isso aqui. E é isso, minha gente. Então, a questão não é se você acredita em Jesus. A questão é se você está disposto ou disposta a aprender a viver como ele viveu. Muitas pessoas se surpreendem em saber que Jesus não era o paupérrimo como se pensa. Jesus estudou aos pés de Gamaliel. Jesus estudou com os melhores da época. Jesus não dava um mendigo, não. E por que era que ele dizia, olhai para as aves do céu? Era para não se preocupar. Para entender que as aves, ninguém fica, hoje em dia, né, se acostumou a ficar dando comida para as aves, mas não precisa, porque o Senhor cuida delas. O Senhor as fez. E o Senhor cuida das aves. Olha os lírios do campo. E Ele manda a chuva, Ele manda sol, Ele manda o vento. Para os pássaros, Ele manda o alimento. Em todo lugar que os pássaros vão, inclusive essa migração que os pássaros fazem. Eu acompanhando um documentário, eu não sei de onde foi, eu sei que elas, lá de cima no mapa, né? Elas desceram, contornaram apenas o país que estava em guerra, aquela área que estava em guerra, e desceram uma linha. Então as aves sabem para onde vão. Por que você não aprendeu ainda? Por conta do orgulho. Por conta do... Qual foi a palavra, a expressão que eu trouxe aqui? Porque vai continuar sendo um reprodutor de teorias, ao invés de se deixar ser transformado. Então fica lá. Mas se você achou que é tempo de ter uma virada de chave, de mudar, aí você pode mandar para mim a mensagem. Quero clarezas aí. E a gente vai começar a conversar. Faz sentido, gente? Que fresca maravilhosa tá fazendo aqui. O povo ainda estava na praia. Esse povo todo andando aqui. Eu espero que faça sentido. Para mim fez sentido. E tendo conversado aqui, falado com vocês, isso aqui ficou muito mais claro para mim. E conhecimento é justamente isso. A partir do momento que eu passo adiante, que eu transmito, que eu compartilho, eu me torno mais sábia. Eu me transformo. Então não fique esperando o momento de dizer, eu estou preparada, eu estou pronta, agora eu vou. Não. Pega o vídeo e vai assim mesmo. Outro dia eu disse assim, não sei o que foi, disse, Osaí, você fez uma live muito boa, mas não estava Osaí. É porque eu gosto do improviso. Deus me deu isso. Sei exatamente o que eu ia falar. Pegou um papel e o gaguejo. Mas é interessante ter um papel para a gente se basear, né? E eu espero, gente, que isso faça sentido para você. Que você tenha se cansado realmente e diga, basta, basta. Eu não quero mais viver essa vida de mendigo, de aplauso, de mendigo de atenção. Eu não quero mais viver à margem, mendigando. Eu quero me levantar agora como discípulo. Tudo bem, Sandra? Fez sentido para você? Não quero mais, eu quero agora me levantar como discípulo, independente da carreira que for, gente. Consciente do meu chamado. Cansei de liderar bajulando, manipulando. Eu agora não vou me anular, vou me posicionar, vou crescer sem me perder. Eu entendo o poder que carrego. Essa é uma frase para você hoje sair daqui, e eu já termino também. Sai daqui hoje dizendo assim, eu entendo o poder que carrego e eu aprendo a usá-lo. Se essa frase fizer sentido, ela não precisa nem começar a fazer sentido, mas é pela repetição que você vai falando, falando alto, vai falando com você mesmo, vai introspectando, interiorizando. E chega um momento que você diz, eu entendo o poder que há em mim, o poder que eu carrego, e eu uso. Aí tudo faz sentido. E tendo dado essa palavra, então, eu vou me despedir de vocês, que amanhã é um outro dia, outro novo dia.
E certamente vai ser mais um dia com uns 39 graus por aí. E eu vou voltar amanhã para fazer uma live. Eu acho, não, eu tenho uma mentoria amanhã. Mas dependendo da hora que termine, eu venho aqui conversar com vocês. E quem já me segue no Instagram, se não me segue aqui, me segue. Mas eu quero convidar vocês lá pro YouTube. Eu vou começar a fazer mais lives lá no YouTube e compartilhar material que faz sentido. Nem todo dia dá para fazer aqui não. Então, uma boa noite, uma excelente semana. Busquem o autoconhecimento, porque é a chave para tudo. Autoconhecimento, esse é o meu slogan. Autoconhecimento é a chave. Sem ele, não vai haver clareza. E sem buscar, como aqui vem, né, o porquê de Jesus ser discípulos e o porquê dos discípulos terem seguido a Jesus. É a necessidade de ter pessoas alinhadas ao mesmo propósito. Por isso que nós precisamos sair de círculos onde os propósitos não estão alinhados com o seu, nem com o meu. Então, andar com pessoas que estejam buscando seguir para cima e não continuar numa linha linear. A linha precisa ser crescente, curva para cima. E quando cair um pouquinho, lembra, picos e vales, mas meu alvo é lá em cima. Dito isso, então, eu me despeço, desejando a vocês uma excelente noite de descanso. Respirem. Respirem. E deixem Deus fazer a obra que Ele tem para fazer, atuando através do poder que você já existe. Uma boa noite e até muito breve.